Boa, muito obrigado. Eh, Microfone sempre eu sempre descubro que eu tenho sotaque quando falo no microfone, assim, né. Mas, bom, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui. Eu queria agradecer muito a organização e, obviamente, a professor Bertier aqui. Curiosamente, a gente investe na empresa do Bertier, a UMI, então a gente vai também falar um pouquinho disso ao longo da conversa aqui. Mas, sim, rapidamente, né, acho que gostaria você se apresentar, contar um pouquinho de você e depois a gente vai entrando nas perguntas e tal. Mas assim, conversa super aberta aqui com todo mundo. Acho que a ideia é ter um tempo também no final para a gente conversar, se conhecer mais e cada um fazer mais perguntas, né. Um bom dia para todos. Hoje para mim é um retorno ao lar, né? É uma alegria estar aqui. Tem um tempo que eu não venho. O Marcos estava comentando com ele, e realmente é verdade. Eu estou em falta por tentar vir, vir mais frequentemente. Eu tenho viajado demais, a vida tá meio conturbada. Nós pensamos em como é que nós vamos fazer isso aqui. Falando, não vamos fazer uma apresentação, não. Vamos fazer uma conversa, né? Acho que é muito mais interessante, muito mais interativo. Nós preparamos um roteiro, então nós vamos, na medida do possível, tentar seguir o roteiro, né, José? É, E vamos ver como é que funciona. boa, boa. E, assim, você estudou aqui, estudou fora, fez PhD, teve aqui o Google, etcétera, mas como foi? A gente gostaria de pegar um pouquinho essa jornada, né, assim, como foi o passo a passo e conectando um pouco com, obviamente, com a academia e estudando, como todo mundo aqui, né, já passou por essas aulas também, né. A jornada de cada um de nós, né, para mim, é um encontro da preparação com a oportunidade. E a oportunidade, no nosso caso, eu fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia. O professor Najib está ali, ó. Fiz também lá na Universidade da Califórnia. E, eu voltei, me tornei professor do departamento, e no CNPq alguém teve a seguinte ideia. Ao invés de a gente lançar um programa de financiamento de pesquisa, em que a gente vai financiar 100 pesquisadores, vamos lançar um programa diferente, um programa especial, em que nós vamos financiar poucos grupos, mas nós vamos dar muito dinheiro para esses grupos. E foi criado o Pronex, Programa de Núcleos de Excelência. O departamento escreveu um projeto, né? Eu tive uma participação muito ativa nessa escrita, e o projeto de pesquisa foi aprovado. Nós recebemos, na época, US$ 1 milhão, tem 25 anos, que para, né, para pesquisa em tecnologia no Brasil é um valor considerável. E a pergunta era o que fazer. O pesquisador principal é Nídios Vianti. Eu falei com ele: Nídio, eu fui treinado na Universidade da Califórnia. Meu orientador foi o Dick Mantis, que hoje é um amigo pessoal. O Dick é republicano, conservador, protestante, e tem certeza que o mundo é o que a gente faz dele. Ele sempre me disse: receber o dinheiro do governo é a parte fácil. Difícil é o que você fez que é diferente de publicar artigo formado. Nós temos que fazer alguma coisa que nós não faríamos se nós não tivéssemos o dinheiro. E nós resolvemos fazer uma máquina de busca para a internet brasileira. Tráfego explodiu. Professor José Martos, daqui não. O professor José Martos veio conversar conosco, nós fomos parar na sala do reitor. Professor César Savareta, físico, botou o óculos no olho e 4 professores na minha sala. Isso não é coisa boa, o que está acontecendo? Nós explicamos. Ele ouviu por uns 20 minutos. Professor, eu só entendi. Vocês fizeram um protótipo de tecnologia no meu laboratório, no meu departamento, meu Instituto de Ciências Exatas, da minha universidade. Vocês querem tirar esse protótipo do laboratório, criar uma empresa e colocar no nome de vocês. É isso? Silêncio. Depois de uns 2 minutos, alguém respondeu: uai, professor, é? E a resposta do professor César Sá foi: nós temos muito o que fazer, nós temos pouco tempo, eu vou guiar o caminho. Eu até hoje me pergunto qual reitor de universidade federal teria dado essa resposta naquela manhã, e a minha convicção é que só o professor César. Se a resposta não tivesse sido aquela, nada disso teria acontecido. Então, assim, você tem que se preparar, você tem que fazer a sua parte.
a oportunidade eventualmente aparece. E e como foi essa aproximação com o Google, assim, como vocês conheceram eles, como eles conheceram vocês e como depois foi montar, né, um time de engenharia aqui, assim, aqui no Brasil, qual foi esse, talvez, esse tempero inclusive, né, de Brasil junto com uma empresa de fora, né? Quando nós estudamos Aquário, eram 4 professores de departamento, professor Guerra, professor Níquel, eu, professor Ivan, e veio uma pessoa de fora, uma pessoa de mercado. 5 alunos, os alunos eram alunos de pós-graduação. Então a gente continuou, né, quando nós começamos, a ideia foi a seguinte: nós vamos fazer empresa, vou colocar os alunos lá, os alunos eram alunos de mestrado e doutorado, eles continuaram fazendo o trabalho deles, e nós continuamos, todo mundo continuou fazendo suas atividades acadêmicas. É, o resultado disso é que a gente publicava constantemente, porque agora era um grupo acadêmico que tinha uma máquina de busca, tinha acesso aos logs. A gente estava sempre publicando. E o Google viu, né? Você ia nas principais conferências da época, as conferências de alta visibilidade, Google vê, Acuar, Acuar, Acuar. Teve um ano, foi 2004, o departamento de computação da UFMG teve 3 artigos na conferência da WWW. Aí um de nós foi para Nova York apresentar, etc. O pessoal do Google estava lá. Pouco tempo depois eu recebi um telefonema. Foi assim que se deu o contato. E do telefonema, de fato, eles viram para cá, tem aquela foto icônica, né, dos fundadores do Google aqui também eh, aqui no Brasil, em BH e no FMG, etcétera, né. Como foi esse processo de convencimento dos 2 lados, né, do Google querendo, de fato, comprar a empresa e tanto vocês quiserem vender a empresa e fazer uma coisa que talvez seja muito maior, né. Tá, deixa eu descrever, Jornal. Eh, eu recebi um telefonema de um brasileiro que estava no Google, Luiz André Barroso, que infelizmente faleceu recentemente, um evento trágico, ainda muito novo, uma perda imensa. Mas eu recebi esse, na época, esse telefonema do Luiz André, ele se apresentou, eu sabia que ele estava lá, ele sabia que eu estava aqui, né, quando ele se apresentou e tal. Nós queríamos conversar. Eu falei: "Conversar o quê, Luiz André?" "Não, nós queremos conversar." "Vamos conversar o quê? Eu sou só um não empreendedor pequeno que está aqui tentando sobreviver." Mas o resultado dessa troca veio Wayne Rose, que era o VP de engenharia responsável pela engenharia do Google na época. Eu falei com o Luiz André: "Você não vai chegar perto dos meus engenheiros." Para nós era apavorante, é uma empresa com 20 pessoas, 13 engenheiros, e o Google se aproximando era uma evidência apavorante. E nós levamos o Wayne para uma sala no centro da cidade. E era uma apresentação, 20 minutos, eu fiz a apresentação com o Simon, e ele perguntou: "Quanto vocês devem?" "Ah, não devendo nada não." "Investidor?" "Não, Brasil não tem investidor não." "Bank leases?" "No, no bank leases." "How come?" Deixa eu te explicar. Quem roda as finanças da empresa é minha esposa, a Rosa Malena. E ela faz igual a gente faz lá em casa. Ela gasta menos do que anda, né? A saída é menor que a entrada, né? Ele fala assim: "What's the name of your wife?" Say, "Rose." "You know what? We coming out of the IPO, we could use Rose at Google." Então, a gente brinca, quer dizer, ele comprou foi a Rosa, não é a empresa, não. A partir daí foi uma conversa fulminante. Um mês depois a gente tinha uma proposta de aquisição por parte da Google, e a proposta era transformar aquele núcleo de engenharia numa semente de um centro de engenharia e tecnologia em Belo Horizonte, que tá lá no Boulevard Shopping, que tem hoje 350, 400 engenheiros. E e tem esse lado do técnico de montar a engenharia no Brasil, né. Como foi o processo de cultura, de adaptação, tanto para vocês, para a cultura do Google, e quanto o Google também se adaptar à cultura brasileira, né, que obviamente é muito mais forte também, se você pensa num núcleo
como você falou, né, que cresceu até 300 engenheiros também, né. Essa questão de aquisição, né, me chamam de M&A, né, Merger and Acquisition. Em geral, a aquisição é muito mais simples que a parte de merger, né? Quer dizer, como é que você funde duas empresas, né, com culturas diferentes. Quando o EN veio nos visitar em outubro de 2004, ele assinou o NDA, mudou os planos, nós saímos para jantar, na manhã seguinte era um sábado, ele foi ver a empresa. Ele entrou na empresa, a empresa era cara, um piso de 200 metros quadrados, um espaço pequeno, tinha 2 salas em reunião. As 2 salas em vidro, tem um propósito, transparência, é a expressão de um DNA. O N viu, para mim, ele naquele instante ele se convenceu, eu vou comprar essa empresa. This can't be happening. What is this? Se você for lá no headquarters da Google, em Mountain View, o edifício 43, você entra no 43, sobe a escada, a primeira coisa que você vê é uma sala de reunião toda em vidro. Eu sabia o que ele estava fazendo. Então, se você pensar na chegada da Quantum na Google, um grupo de acadêmicos construiu um protótipo de tecnologia meio estado de um projeto, negócio meio por acidente, não foi, aquilo não foi feito para ser transformado numa empresa. O Léo e o Sergey começaram lá, fizeram o protótipo de tecnologia, o tráfego subiu, eles tentaram vender a empresa 2 ou 3 vezes. Não conseguiram, ninguém queria comprar, falou, já que ninguém queria comprar, eu vou tocar esse negócio aqui, né? No nosso caso, nem essa possibilidade não havia, porque nós lançamos a máquina de busca em outubro de 99 e eu dei entrada com aí teve um trabalho com o reitor, a gente institucionalizar, nós depositamos ações da empresa na Fundep, o professor Janaí primeiro digo para o presidente. Só que eu devia mencionar, desculpa, Najib, o César falou, o Najib, vocês vão lá e falam com o Najib, e o que o Najib falar para vocês fazer, vocês fazem, não discute não, sim senhor. E assim foi feito. Depositamos ações da empresa na Fundep e tinha que dar entrada na junta comercial. Eu dei entrada na junta comercial em março de 2000. Março de 2000 é o mês do crash da Nasdaq. Então, quando você estava numa mesa de almoço assim, pessoal, o que você faz? Você vê o Pedro, né? Investidor, o que você faz? Tecnologia. Ah, não, eu estou com um problema aqui, eu tenho que sair. Eu tinha levantado e ir embora, não queria nem ouvir. Não é de jeito nenhum. Então, esse que era o ambiente. Então, não havia capital, não havia um ecossistema de startup, então contratar era super difícil. Então, o caminho que nós seguimos foi jovens vindos da universidade e treinar esses jovens com aquela semente. Então, é um caminho assim, um caminho de formação lento. Isso foi observado por Mountain View durante muito tempo. Eu tive uma série de gerentes, foi uma jornada longa e todos eles me falaram: nós estamos crescendo muito rápido, você está fazendo a coisa certa. Eu acho que até hoje, então hoje eu não vou contar um pouco disso mais tarde, hoje eu sou o CTO de uma fintech que dá crédito, chamada Umi. E o CEO fica em cima de mim, precisa de crescer, precisa de contratar engenheiro. Eu sei contratar da seguinte forma, um por um. Ninguém entra na engenharia da Umi sem primeiro conversar comigo. Se você quiser contratar engenheiro no jornal, tem que arrumar outro CTO, porque eu não sei fazer, eu não sou bom. E, em geral, as empresas que crescem já muito rapidamente acabam tendo muitos problemas. Boa. Você descreveu muito como foi o passado, né, assim, sem investimento, sem talvez uma estrutura clara, assim, de investidor pensando no longo prazo, impossível, né, mas muita coisa mudou ao longo dos últimos 20 anos, né. E obviamente isso foi uma transformação que levou a UMI existir também, né. Como que você vê essa mudança, assim, o que você acha que mudou, seja aos poucos ou drasticamente aqui no Brasil para fomentar, o ecossistema também de pequenas empresas, de startups, né? A mudança, ela, como toda vez, a mudança foi paulatina. Mas hoje nós estamos aqui no evento, no departamento de computação, está aqui o José, está aqui o Pedro, está aqui a Beatriz da Valor. Isso é um negócio completamente impensável quando eu comecei. Quer dizer, o investidor está aqui ouvindo os professores e os alunos do Departamento de Ciência da Computação da UFMG
esse é um sonho. Então, José, Pedro, Beatriz, obrigado por estarem aqui, né? Isso é algo que era completamente impensável há 20 anos atrás. Então, acesso a capital é tremendamente facilitado, né? Tem uma história agora, tem vários unicórnios. Quem não sabe, unicórnio é uma empresa que recebeu investimento com valoração de pelo menos US$ 1 bilhão. Tem vários unicórnios no Brasil. O Brasil é o maior gerador de unicórnios na América Latina. Tem empresas como o Valor que estão aqui ouvindo, tentando entender o que está acontecendo na universidade, procurando suportar, procurando por oportunidades. O mercado de capital é incrivelmente melhor. Tem um ecossistema, e tem várias empresas, né? A gente postar nome aqui, nós temos um número grande de empresas de tecnologia brasileiras que hoje têm corpos de engenharia densos, né? É, distribuição, é muito mais fácil fazer distribuição hoje, né? Antigamente era muito mais difícil. Já existia a internet, já existia o web, mas hoje você tem smartphone, você tem, né, assim, nós estamos no mercado financeiro, você tem o Pix, né? Então tem uma plataforma de pagamento instantâneo, então você tem trilhos de distribuição digitais que na época nem impensáveis, né? Então acho que isso ficou muito mais fácil. E falando de oportunidade e tecnologia, assim, né, tem uma coisa que eu sinto que mudou também, que é quando você tá na faculdade, você pensa assim: "Ah, eu quero trabalhar numa Big Tech, porque eu vou ter acesso à tecnologia de ponta". Como você viu o próprio Brasil, inclusive na UMI, né, em termos de desafio técnico, assim? Não, o a diferença quando você pensa numa Big Tech, né, eh, com relação a uma empresa nascente, eu acho que tem uma diferença importante numa Big Tech. A Big Tech, em geral, ela tem um método, um processo de formação do engenheiro, né. Então, se você vai para uma Big Tech, você tira vantagem disso. Outra coisa é que numa Big Tech, tudo opera em grande escala, né. Então, bem, nós estávamos no Google, nós fazíamos soluções que as pessoas perguntavam: "O que que você faz?" A gente abriu o celular e falou: "É isso aqui que eu faço". Esse negócio é sensacional. Por outro lado, numa empresa pequena, você tem oportunidades que você não tem numa Big Tech. Prototipação muito mais rápida, não tem processo, você não tem que ter 2, 3, 4 níveis de aprovação antes de colocar alguma coisa em produção. A interação entre os grupos, né, a empresa tende a ser muito mais horizontal, a informação flui muito mais rápido, né. Então, assim, se você está procurando uma oportunidade de aprender, tem que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, porque eu prezo muito o Google, mas eu acho que você aprende mais rápido numa startup, né. Me lembro, os primeiros 2 anos que eu estava lá, na Instituto de Licença Sem Vencimento, aí em 2 anos eu aprendi mais do que em 15. Assim, muito pouco tempo aprendi, aprendizado muito muito compreendido. Nós estão contratando agressivamente na Uni, então se você é aluno e você tem interesse, por favor, me contacte. Uma das coisas que a gente olha é o seguinte: a pessoa já passou por uma startup. A Umi não é bem uma startup mais, né, o Pedro sabe bem, mas ainda tem muito esse pipe, né. Então, gente que já passou pela experiência tende a ter um, se une. Perfil de gente que passou por essa experiência tende a se dar melhor conosco. Você tem oportunidades para um lado e para o outro, né. Ma boa, então acho que é um bom gancho você falar de cultura, né. Qual que é a cultura da UMI? O que que você valoriza nas pessoas? Seja alguém que assim, independente com experiência, sem experiência, o que vocês de fato procuram, assim, né? É, cultura, as empresas são diferentes, né, as empresas têm aspectos culturais diferentes. A empresa da Uni desculpa, a cultura da Uni é uma cultura muito de eu vou dizer a palavra em português, de proatividade, ownership, né, você é dono do projeto, você se lança, você executa, você faz o deploy, você monitora a solução. Então muito de o quanto que você se sente confortável com esse tipo de procedimento. A gente fala muito de
radical candor, né? Então, se alguma coisa não está funcionando, você tem que dizer. Você não pode se o seu dinheiro que acabou de entrar. Se tem alguma coisa que não está funcionando, você tem que falar com o CTO. Mas fala de uma maneira educada, fala de uma maneira polida, né? Então, a ideia da franqueza é um nome ruim, né? É franqueza com candor. Eu acho que a expressão em português é mais adequada, né? Fala com, fala com, fala com calma, né, procura evitar, na medida do possível, as emoções, muita velocidade, né? Eu acho que os fundadores da ONG acertaram muito na cultura. Times pequenos, informação fluindo horizontalmente. E indo agora pro, assim, que eu acho que certamente a gente está vivendo uma bela transformação assim com inteligência artificial, né? Como você tem visto, o que você acha que mudou nos últimos 3, 4 anos para cá? Como você está vendo essa transformação dentro do dia a dia? Acho que não tem um consenso claro ainda de como operar uma empresa seja empresa pequena, grande e tal. Mas tem uma forma que a Umi faz hoje também, né? O que você acredita dentro dessa transformação que a gente está vivendo hoje? Tá. Deixa eu me demais aqui, Júlio, que essa pergunta é complexa. Não, tem uma disrupção no horizonte que é a tecnologia de Large Language Models na área de IA. Tá? O que essa tecnologia tem de disruptivo? Você pode apontar várias ações. Para mim, o aspecto fundamental de disrupção é você pode especificar uma tarefa em linguagem natural e você recebe uma resposta em linguagem natural. Para você entender onde que essa tecnologia vai funcionar melhor, você tem que pensar nisso. Esse é o aspecto fundamental de disrupção. Por quê? Porque isso tem levado à mudança de comportamento das pessoas. A pessoa que fazer uma tarefa há 3 anos atrás, vai fazer a tarefa hoje, ela se comporta de uma maneira diferente. Tá? Isso é resultado dessa inovação tecnológica. Isso posto, onde que isso mais afeta? Né? Então, para mim, as pessoas falam muito de eficiência, de velocidade, etc, etc. Isso para mim é um aspecto importante, mas é um aspecto secundário. Para mim, o aspecto fundamental é o seguinte: existe agora a oportunidade de você fazer coisas que você não faria antes dessa tecnologia ter sido introduzida. Eu vou dar exemplo de uma tendência. Quando você pensa numa interface, interação, numa app, a tendência hoje é que a interação seja inteiramente conversacional. Mas eu não vou precisar, não, você não precisa mais de um app, você não precisa mais de uma tela. Na verdade, já dá para fazer. Tem pouca gente fazendo, mas nós na UMI nós temos um objetivo. Nós queremos ter tão cedo quanto meados do ano que vem, uma experiência inteiramente conversacional. Por quê? O Homo sapiens, ele fala. A escrita não é natural para o Homo sapiens, a escrita precisa de ser ensinada. Qualquer tribo de Homo sapiens em qualquer lugar do planeta fala. A fala é uma característica inata. É muito mais natural você interagir usando a fala. O híbrido não funciona tão bem. Né, então, durante muito tempo na busca, você falar e a resposta é uma imagem, então, mais ou menos. Mas né, a interação aqui, a entrada se dá pela fala, a saída se dá pela fala, tende a funcionar muito bem. Se você pensar bem, é o jeito que nós funcionamos. Você vem para a universidade para aprender, o que acontece? O professor fala, você ouve, você pergunta, a interação se dá por via falada, né? Então, esse aspecto é fundamental. Então, tem. Bom, deixa eu. Tá, esse é o primeiro aspecto. Você pode fazer coisas que você não fazia antes, tem que prestar atenção, vou dar outros exemplos. O segundo aspecto é que é um aspecto de eficiência. Tem coisas que você consegue fazer muito mais rápido hoje. Um aluno de pós-graduação, hoje um aluno de graduação, pode criar uma aplicação e fazer dessa aplicação um negócio sozinho. Você pode escrever milhares, dezenas de milhares, centenas. Se você souber o que você está fazendo, você pode escrever centenas de milhares de linhas de código num tempo muito curto e fazer esse negócio funcionar. E existem exemplos, eu vou dar exemplos mais tarde.
Então, assim, então, né, tem essa questão da eficiência, é importante. Assim, você como aluno, não existe hoje a opção de não engajar com a tecnologia. E justamente para as pessoas que são mais novas, né, como, eh, eu acho que nem todo mundo tem muita experiência no ciclo de desenvolvimento, né. Seria bom explicar um pouquinho, assim, como que começa uma ideia, como que ela passa pelo processo de desenvolvimento e em qual parte você acha que hoje, na UME, vocês estão tendo mais eficiência com inteligência artificial? Tá. Como é que começa uma ideia? Uma ideia começa, em geral, quando, assim, eu gosto muito de, tá, tem diferentes maneiras, eu gosto muito de ideias que começam por experiência, por observação. Acho que foi assim com o Steve Jobs, né? Primeira coisa que ele fez foi o iPod, né? A história dele, ele queria escutar música, ele gostava de escutar música on the go. E aí tinha aqueles tocador de fita cassete, vocês não- uma fita cassete assim, pequenininha, assim, que foi um inferno, né? Você tinha que manter na horizontal, você põe na vertical, a fita parava, a fita enrolava, você tinha que tirar aquele negócio, desenrolar aquilo, não é possível, tem que ter um jeito de eu ter uma solução para isso em estado sólido. Não pode ter partes movendo. Como assim, ué? Se tiver partes movendo, não tem jeito. Como é que eu vou escutar música no ônibus? Vocês têm tem um mecanismo, tem um, né, um motor de passo lá dentro. E aí nasce o iPod. Eu acho que o melhor jeito de começar é assim. Uma vez que você tem a ideia, a convicção, aí, Jobs foi o melhor exemplo na história da humanidade, você se lança. E esse processo de desenvolvimento ele tem três fases: desenho, execução ou codificação e debugging para você colocar em produção. Qual dessas três fases está sendo muito acelerada pela tecnologia? A segunda, codificação. Na UME hoje, para quem sabe o que está fazendo, você consegue gerar 95% do código de forma inteiramente automatizada. 95%. E o processo de desenho e de debugging, de colocar em produção? Aí você ainda precisa muito do humano. Porque o desenho da solução tá bom. Eu preciso de fazer um dispositivo que ninguém fez para tocar música em estado sólido. Eu vou perguntar para o LLM como é que faz. Ele não tem exemplo na base de treino, não tem, eu vou ter que inventar uma solução, certo? Então, tem que levantar requisitos. Você tem que levantar requisitos, tem que fazer a especificação, você vai ter que experimentar a primeira ideia, não vai funcionar, etc, etc. A fase de desenho, ela é relativamente pouco afetada pela tecnologia, a fase de execução é muito afetada. Quando você chega na fase de colocar em produção, aí eu tenho visto diferentes narrativas. Vou falar como é que a gente faz. Não, eu gosto de dar uma olhada. Eu peço meus engenheiros, vai lá e dá uma olhada e se certifica que o produto que está subindo faz o que você acha que faz. Tem gente que é mais atrevida, tá certo? Faz o seguinte, coloca em produção, ó, 500 mil linhas de código, coloca em produção, a gente olha. Quem sabe funciona. Em junho de 2024, isso tem 2 anos, em junho de 2024, não, no início de 2024, McDonald's nos Estados Unidos colocou uma solução de automação de drive-thru. McDonald's colocou uma solução de automação de drive-thru desenvolvida pela IBM. 3 anos de projeto. Tá? Eu não sou IBM, mas é certamente centenas de milhares de linhas de código, milhões de linhas de código. 8 meses depois, they pull the plug. Sabe? Porque, de novo, não adianta você ter uma solução que parece bonita, etc. Ela faz o que precisa de ser feito. Quando dá um problema, eu consigo detectar? Eu consigo corrigir rapidamente. Como é que você vai corrigir rapidamente um código que você não entende, que você não olhou, que não está modularizado do jeito que você acha que deveria estar? Então, para mim, na fase ali de colocar em produção, a gente precisa de gente experiente, é o que tem funcionado para nós, dando uma olhada certificada. Você não precisa olhar toda a sua ciência do código, não, mas você tem que certificar de que aquilo faz o que você acha que vai fazer. Funcionar com essa tecnologia, a primeira fase e a terceira foram um pouco afetadas, ou afetadas para pior.
Porque quando você tinha um agente humano codificando, você podia acelerar um pouco o desenho, ele corrige lá na hora de execução, né. E o debugging fica mais fácil que você escrever o código, né. Quando o código é meio que uma caixa preta, Uhum. né, você tem que tomar mais cuidado na parte de desenho, mais cuidado na parte de debugging, colocar em produção. Então eu estou contratando, né. E o que você olha na hora de contratar? Então, é óbvio que você tem um estudante que é formado no departamento de computação da UFMG, eu vou prestar atenção, né. Mas além do currículo, além da formação acadêmica, além da fundamentação teórica, das notas, o que que essa pessoa tem de diferente? O que que ela tem, eu costumo dizer, onde é que está a unicidade? Eu vou dar um exemplo. Quando nós contratamos um engenheiro recentemente, formado em Campinas, que ele na graduação criou uma empresa, um marketplace. Falei: você criou um marketplace para quê? Para conectar lojas, oficinas mecânicas que consertam automóveis, com donos de automóveis que precisam de reparar seu automóvel rapidamente. Falei: "E você cadastrou alguma oficina?" 60. "E você tinha usuários cadastrados?" "Milhares." Eu falei: "Uou, uou." Aí esse engenheiro, nós, claro, né, aceleramos o processo de entrevista, eu contratamos espetacularmente bem. Esse engenheiro ele tem a cabeça que a empresa moderna está esperando, certo? Porque ele se lança. Quando ele vê um problema, quando ele vê algo que o angustia, ele se lança, né, esse é um sinal constante em bons candidatos. Se você olhar a vida do Larry Page, quando ele era jovem, aluno de graduação, ia teve uma nevasca, e a temperatura caiu lá 35 abaixo de zero, um negócio lá que acontece no norte que a gente não entende aqui, né. E tinha gente, agora, homeless, que precisava de abrigo, precisava de comida. O que que o Léo fez? Saiu de casa, saiu do dormitório, debaixo daquela nevasca, para se juntar a um grupo de voluntários para fazer comida. O que que isso mostra? Isso mostra uma inquietação. Aquele negócio que o problema não é do governo, o problema não é da prefeitura, o problema é nosso. O que que eu faço a respeito do problema que me aflige? Esse aspecto é fundamental, né, num candidato, é uma coisa que eu procuro muito. A vida de cada um de nós, todos nós temos desafios, todos nós temos dificuldades, a vida não é uma trajetória linear. A falha é uma parte fundamental do processo. Eu aprendi muito mais quando eu falhei do que quando eu tive sucesso. A sua história é um livro em que você tem que ser o principal autor. Escreva o livro da sua vida. Boa, muito obrigado de novo, um salve de palmas aqui. E, bom, muito obrigado, eu acho que foi ótimo, acho que a gente quer fazer muito mais isso, né, estar mais presente no dia a dia e trazer mais conhecimento para os alunos, né. Então, de novo, muito obrigado pelo tempo e nada, estamos aqui, né, para ver quem quiser trabalhar na UME, né, vocês já sabem que tem aqui alguém muito, muito legal para aprender muito, então tem muito caminho pela frente ainda. Obrigado. Não, José, nós é que agradecemos, né, então, o chefe do departamento tá aqui, mas em nome do departamento de computação, eu me sinto parte da família, eu sou parte da família, nós é que agradecemos, né, tá aqui o José, o Pedro, a Beatriz, a Balô, tá aqui conosco nessa manhã. Obrigado.